Muito bem, vamos continuar aqui com a resolução dos exercícios do servidor Delphi. Então, nós temos aqui alguns exercícios para serem feitos. Primeiro, tentar otimizar a utilização do dataset dentro do controller, implementar o banco agência e terminar aí a pessoa, né? Vamos partir então para implementar o banco agência controller, tá? Deixa eu vir aqui no Delphi. Está o meu projeto aberto. Eu vou mostrar para você o que eu fiz, tá? Eu não vou fazer o código passo a passo para não ficar muito moroso, muito chato, porque é basicamente o que nós já fizemos com o banco, tá bom? Eu vou mostrar apenas aqui quais são as alterações necessárias para o banco agência, né? Você sabe que a tabela banco é uma tabela simples que não possui relacionamentos. No entanto, a tabela banco agência ela possui um relacionamento com o banco, né? Na verdade, a tabela banco agência só existe porque a tabela banco existe. No mundo real, uma agência bancária só existe porque um banco existe. Nós poderíamos dizer que banco possui uma lista de agências, né? O relacionamento entre banco e agência é de um para muitos. O Banco do Brasil possui milhares de agências. O Bradesco possui milhares de agências. Relacionamento de um para muitos. O relacionamento ao contrário é de muitos para um, né? Então, uma agência, ele poderia ser lido como de um para um, tá? Uma agência pertence a apenas um banco, né? A agência Osório de Paiva pertence apenas ao Banco do Brasil, ela não pode pertencer ao Bradesco, por exemplo, tá? Mas como nós, a princípio, temos um relacionamento de um para muitos aqui, nós lemos ao contrário como de muitos para um, tá bom? Muito bem, sabendo disso, nós vamos ter uma coisa um pouquinho diferente aqui na implementação do banco agência em relação à implementação do banco, né, da classe banco. Comecemos então com a análise do model. Eu vou abrir o model banco, primeiramente, tá? E aqui eu fiz algumas alterações em termos de anotações de atributos, tá? Pressionei ali Ctrl e cliquei em cima do atributo para eu entrar nessa classe Commons do MVC Framework. E aqui, olha, eu procurei por depreciado, deprecated, tá? E aí você viu que esse carinha aqui está depreciado. Na verdade, você deve utilizar esse aqui, ó, tá bom? Outro que está depreciado, esse daqui. Esses dois caras aí também estão. E o atributo que nós utilizávamos aqui para o nome, que nós queremos que seja serializado para JSON, era alguma coisa como JSON ser, algo assim, ele também estava depreciado e eu alterei para esse cara aqui, tá? Aqui, ó. Então, o mapped JSON ser está depreciado, na verdade a gente deve utilizar esse daqui, tá? Assim como esse cara aqui está depreciado, nós devemos utilizar esse aqui. Então, a primeira alteração que eu fiz, inclusive na classe banco, né? Essa alteração também você vai ver na classe banco agência. Então tá, na classe banco teve essa pequena alteração, nome dos atributos. Na classe banco agência, assim como na classe banco eu tenho todos os meus fields aqui, ó, tá? Referência aos fields que eu tenho aqui no banco de dados. Então, todos os meus campos eles estão aqui, inclusive o ID banco. Ok? Mas eu tenho algo a mais, né? Como agora eu tenho um objeto banco vinculado à agência, eu tenho um field do tipo tBanco aqui, ó, tá? Por conta disso, eu tenho que importar um banco aqui em cima. Veja que no caso do objeto banco, eu importo até model base, tá? Banco agência, além de model base, eu tenho que importar banco também, porque eu vou ter um objeto banco aqui dentro, tá bom? Daí em banco eu tenho os meus 3 métodos aqui, vale da inserção, vale da alteração, vale da exclusão. Também tenho esses meus 3 métodos aqui, pois afinal de contas, banco agência também herda de model base. E model base tem esses 3 métodos para serem implementados, tá? Uma outra diferença entre banco agência e banco é que banco eu não
utilizo construtor e destrutor, eu uso o padrão. Eu não precisei sobrescrever os métodos construtores e destrutor aqui, tá? No banco agência, eu estou sobrescrevendo, na verdade eu estou sobrescrevendo o método destroy e deveria sobrescrever também o meu método construtor. Então vamos mudar para override aqui, tá? Muito bem, daí esses métodos construtor e destrutor, eles estão sendo implementados aqui embaixo, olha. No construtor, eu instancio o banco. E no destrutor, eu libero o banco da memória, tá? Então, apenas por esse motivo é que eu estou sobrescrevendo o construtor e o destrutor. Daí eu venho com as minhas anotações, né? Para o ID, eu tenho lá aquela anotação, colocando um true, porque é uma chave primária. Daí faço a anotação para o ID banco, a anotação para o número e a property do número, as anotações para dígito e a property do dígito e por aí vai, né? Então, esse passo aqui, ó, mesmo passo que nós fizemos aqui, tá? Agora, como em banco agência eu tenho uma classe banco, né, um objeto banco que vai ser instanciado nele, eu preciso criar aqui os meus objetos vinculados, tá? Então, a minha property banco, ela é do tipo tBanco, que vai ter um get em fbanco e um set em fbanco. Esse cara que eu criei aqui, ó. Qual é a anotação que eu vou ter para ele? Qual é o atributo? O atributo vai ser um MVC name as attribute banco. Por que esse atributo aí? Esse atributo é o que vai gerar o meu JSON, tá? Esse mesmo atributo que eu estou utilizando aqui, ó. Ok? Então, lá no JSON, né, eu vou ter um objeto banco vinculado ao objeto agência e o nome daquele objeto banco é esse aqui, em minúsculo. E pronto, tá? Com isso, o meu banco agência, o meu modelo, né, está pronto para ser serializado e desserializado, tá? Também, deixa eu fechar os dois. Agora vamos comparar os controllers, né? Controller está aqui, deixa eu abrir o banco controller. Aqui está ele. Deixa eu abrir o banco agência controller. Então tá, primeira diferença é que a rota de banco é apenas banco. A rota de agência é banco agência, tá? Além do nome da classe, né? A classe do banco controller, banco agência controller, tá? Daí as demais rotas são similares, né? Tem uma rota com o filtro, uma rota com o ID, que é a rota para consultar o objeto, né? Então vou ter o consultar lista, consultar objeto, vou ter o post, vou ter o put também recebendo o ID e vou ter o delete também recebendo o ID. A implementação aqui é exatamente a mesma, tá? Não tem alteração nenhuma. Então, se você comparar aí os métodos de uma classe com a outra, você vai ver que é a mesma coisa. Tá? A diferença, né, que aqui a gente está utilizando banco agência e aqui nós estamos utilizando banco. Tá? Mas o restante é igual. É só você alterar o nome da classe e vai tudo funcionar. O que nos leva a pensar, né, em como de repente diminuir mais esse código criando um controller base. Assim como nós temos aqui um model base, nós poderíamos ter um controller base e de repente otimizar esse código. Será que isso é possível? Pense sobre isso. De repente nós podemos otimizar esse código aqui, esse tratamento de erros e tudo mais, passando essa responsabilidade para um controller base. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá? Muito bem, então esses caras aqui nós podemos fechar e vamos para o serviço. Aí sim, no serviço nós vamos ter algumas alterações bem importantes, tá? Nós temos lá o banco service e temos o banco agência service. Primeiramente aqui em banco service, eu coloquei essa variável SQL para que o código ele fique um pouco mais claro. Tá? Então essa variável SQL está aparecendo aqui agora. Nós montamos primeiro o nosso código nessa variável. Daí nós colocamos essa variável dentro do open da nossa query.
tá? Foi uma alteração que eu fiz dentro do banco service. O seu banco service ele não está desse jeito ainda, mas quando você pega agora do repositório, ele vai estar dessa forma, tá? Foi a alteração que eu fiz no banco service. Note que parte do código é repetitivo, né? Nós sempre criamos, instanciamos aqui o objeto, passamos a conexão para ele, daí adicionamos alguma coisa nele, né? É muito parecido o código um com o outro. Mesma coisa aqui, olha. Instanciamos, passamos a conexão, mandamos aqui a constante para ele. Mesma coisa acontece aqui no consultar. Instanciamos, passamos a conexão e aí abrimos passando essa query para ele. No caso aqui, abrimos passando a query e ainda um parâmetro, tá? Por isso que aqui nós perguntamos como otimizar isso daí, né? De repente nós podemos criar um método dentro desse service ou dentro do service base que consiga fazer isso para a gente de modo que nós diminuamos a quantidade de código repetitivo. Você vê que no banco agência acontece a mesma coisa, tá? Nós sempre criamos o objeto, passamos a conexão e aí fazemos aí o restante do código, né? Então tem como otimizar sim isso aqui. Vamos mostrar posteriormente como fazer essa otimização. Por enquanto vamos nos concentrar em como foi implementado o serviço da agência aqui, tá? Então vamos lá. No banco, nós temos lá no consultar lista, select all from banco order by ID. Banco agência service. Consultar lista. Select all from banco agência, né, que o nome da tabela é diferente. Order by ID e o resto é igual, tá? Então, esse método bem similar a esse daqui, só muda mesmo o nome da tabela, tá? E o nome do objeto aqui, banco agência, que a gente está utilizando o banco, né? Muito bem. Daí vem o consultar objeto. Vamos passar para o consultar objeto primeiro, depois eu vou para o filtro, tá? Consultar objeto. Então vamos lá, nós temos select all from banco, o ID igual a um parâmetro, e o parâmetro é definido aqui. Aqui, ó, select all from banco agência, o ID igual a um parâmetro, e o parâmetro é definido aqui, tá? Então, da mesma forma, método muito parecido um com o outro, né? Inserir. No inserir nós recebemos um banco, validamos a inserção, abrimos o update SQL aqui, passando a constante insert. Que constante insert é essa? Vou pressionar Ctrl em cima desse insert. Tá aqui, ó, insert into banco, os campos do banco e os parâmetros referentes aos campos. Banco agência service, método inserir. Recebo um banco agência. Daí eu abro aqui o update SQL. Tenho também uma constante insert. Mas nós sabemos que essa constante insert aqui vai ser diferente, né? Porque agora eu estou trabalhando com a tabela banco agência, junto com os campos do banco agência e os parâmetros referentes aos seus campos, tá? Note, né, que isso aqui não tem muito a ver com o framework que nós estamos utilizando para construir essa API web, essa API REST, tá? Que nós poderíamos utilizar um ORM e fazer isso de forma diferente, né? Poderíamos utilizar o Aurelius, poderíamos utilizar o T2T-ORM, que nós utilizamos nos treinamentos anteriores, e aí esse código aqui seria ligeiramente diferente, né? No lugar de nós criarmos essa query aqui, nós faríamos ela de forma dinâmica, tá? E aí, dependendo do mapeamento que nós tivéssemos na nossa classe de modelo, o ORM cuidaria disso aqui pra gente, dessa parte CRUD, tá? Mas, por enquanto, nós não vamos colocar um ORM aqui na jogada, vamos fazer dessa forma aqui, tá? Muito bem, continuando então, o insert faz isso daí, o alterar, eu recebo um banco, ele faz a mesma coisa que nós já explicamos anteriormente, utilizando esse update aqui, ó. No banco agência vai ser a mesma coisa, eu vou ter o alterar, utilizando um update, mas veja que o update vai ser diferente, porque agora eu estou
atualizando a tabela banco-agência. Então, eu vou ter mais campos aqui do que eu tenho na tabela banco, né? Porque eu tenho mais campos na tabela banco-agência, né? Imagina com uma tabela com 40 campos. Então, esse código vai ficar bem maior, né? Nós vamos ter mais código aqui para inserção e para atualização, dependendo da quantidade de campos que vão aparecer. Mas como o gerador vai gerar isso aqui para a gente, então não é de muita preocupação. Para alguns colegas pode parecer feio, né? Poxa, isso é muito feio esse código SQL aqui. Utilizando o ORM seria melhor. No entanto, com o ORM nós vamos ter ali reflection, vamos ter RTTI, então de repente o desempenho caia um pouquinho, né? Então vamos lá, vamos continuar por enquanto dessa forma. Depois, posteriormente, nós podemos pensar em colocar um ORM aqui na jogada, tá? Finalmente nós temos o excluir, que é o último método aqui, olha. Excluir recebe um banco, daí ele vai de novo utilizar o update SQL, agora passando uma constante de exclusão. Que constante de exclusão é essa? É essa daqui, delete from banco, where id igual a um id passado. Banco agência service, mesmo esquema. Eu recebo um banco agência, daí eu tenho uma constante delete, que agora está deletando de banco agência, onde o id é igual a um parâmetro passado, tá? Então, tudo isso daí é muito parecido. A grande diferença aqui em agência vai ser esse método consultar lista filtro valor. Vamos ver qual é a diferença entre um e outro aqui, ó. Consultar lista filtro valor. Eu recebo o campo e o valor, né? Daí no caso aqui do banco, eu seleciono do banco, onde campo é igual ao valor passado, passando aqui os coringas. Daí eu crio a query, pego a conexão, abro isso daqui com esse SQL montado e retorno esse banco para quem eu chamou, né? Para o método que eu chamou. No banco agência aqui, olha, eu vou selecionar tudo de banco agência, onde campo, like, aí de novo eu passo o valor entre os dois coringas. Então eu abro o SQL, retorno isso daqui como uma lista, mesma coisa que tem aqui no banco, olha, abro o SQL, retorno como uma lista, só que no banco agência tem algo a mais, né? No banco service eu já mato o método aqui, ó, termino aí. No banco agência eu tenho um anexar objetos vinculados. Por que isso? Porque eu quero que para cada agência que eu consultar, ela desça com o seu objeto banco vinculado, tá? Então nesse result aqui, que neste momento é uma lista de objetos, eu passo ele para o método anexar objetos vinculados. Então eu vou subir um pouquinho aqui para mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho dois métodos anexar objetos vinculados. O primeiro recebe uma lista e o segundo recebe um objeto. Veja que ele está recebendo isso aqui como uma constante. E por que eu tenho dois métodos? Porque talvez você não tenha percebido, mas no nosso método consultar lista, além de eu retornar a minha lista, eu também chamo o método anexar objetos vinculados. Olha. No método consultar objeto, eu retorno o objeto, mas eu também anexo os objetos vinculados a ele, tá? Então veja, eu tenho dois métodos para anexar os objetos vinculados, sendo que num deles eu vou iterar nessa lista que eu recebi aqui, ó, lista agência, tá? Então eu primeiro seleciono todos os bancos onde o ID é alguém, daí nessa iteração aqui, ó, para cada agência dentro dessa lista agência, eu vou abrir essa consulta passando o ID do banco de cada agência, tá? Então ele pega lá a primeira agência, né? A primeira agência é essa daqui, agência Imperador. Ela está nesse momento aqui no laço. Select all from banco, where ID igual a 1. Ele está pegando o ID do banco da agência. Tá? O que é que eu faço então? Dentro do objeto banco
dessa agência que está dentro dessa lista, eu pego a query, que eu acabei de consultar aqui, ó, como um objeto do tipo banco e renderizo isso daqui para esse banco dessa agência. Nós já vimos passo a passo como é que isso daqui funciona, né? Nós vimos que o MVC Framework aí, ele implementa esse método aqui, olha, as Object List, e também implementa esse método as Object. Daí ele utiliza RTT, utiliza Reflection, para através dos attributes, né, das anotações que estão dentro dos nossos modelos, ele consiga pegar cada item da nossa query e consiga passar para o nosso objeto. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui, tá? Só que eu estou fazendo isso para um objeto que está vinculado ao nosso objeto principal, que nesse caso é o objeto banco, ok? Porque eu tenho dois. Porque no método consultar lista, eu passo para ele uma lista aqui, ó. Meu result aqui é uma lista de agências, né? No consultar lista filtro, o meu result também é uma lista de agências. Agora, no meu consultar objeto, o meu result é um objeto, tá bom? Então, nos meus dois métodos aqui, eu preciso estar esperando ou uma lista ou um objeto, ok? Por isso que eles estão aqui sobrescritos. Voltando aqui, então. Nesse primeiro aqui, eu vou iterar minha lista, tá? Daí eu faço a consulta pegando o banco, converto esse banco de um objeto que está dentro da query para o objeto vinculado à minha agência, né? Está dentro da minha agência, o banco está dentro da minha agência. No segundo método, eu também tenho a seleção do banco, passando um ID, só que aqui, ó, no lugar de eu iterar numa lista, eu vou pegar diretamente esse objeto que foi passado aqui, ó, tá? Então, quando eu abrir a minha query, ela vai ter essa consulta SQL, e o ID que eu vou passar aqui é o ID da agência que foi passado aqui como parâmetro, tá bom? E aqui o que é que eu faço? Dentro do banco dessa agência, eu converto lá do objeto de query para esse objeto do banco, ok? E no meu result aqui, ó, onde eu chamei esse cara aqui, ele agora vai ter os seus objetos bancos vinculados, tá? Perfeito. Como eu já estou retornando ele aqui, e aqui ele vai ter os objetos bancos vinculados, quando ele voltar para o controller, os objetos agência vão ter todos os seus bancos vinculados e tudo vai funcionar, que é uma maravilha, tá? Muito bem. Vamos então executar essa aplicação para nós testarmos. Essas são então as maiores alterações, né, as principais alterações que nós temos aqui, as diferenças entre agência e banco. Nós podemos imaginar uma maneira de melhorar isso daqui, né, de repente passando isso daqui como um cara genérico para o service base. Então esse anexar objetos vinculados ele pode estar um nível acima, né, pode estar numa classe Py, para nós não precisarmos desses dois métodos em cada serviço que nós implementarmos, tá? Então você já tenta fazer isso daí como um exercício, tá bom? Mas depois a gente vai mostrar como funcionar, né? Como é que a gente vai deixar isso aqui melhorado aí para nosso gerador, ele já gerar as classes da melhor forma possível. Vou executar então a aplicação para nós fazermos os testes. Dois erros. Então aqui nós estamos herdando esse cara de model base. E model base não tem nenhum construtor nele. Muito bem, então vamos colocar da forma como estava mesmo, tá? Que vai ser virtual e não override. Muito bem. Nós temos o create, temos o destroy, essa herança aqui no create não é necessária. Pronto, executemos agora. Agora sim ele vai rodar.
Pronto, está rodando na porta 8085. Vamos aqui no Postman, porta 8085. Primeiramente eu vou consultar todas as agências, né? Executei, aí ele já trouxe todas as agências, são duas no caso, né? Com os seus bancos vinculados, olha. Então, funcionando tranquilo, né? Vamos agora inserir uma agência. Eu vou inserir essa agência aqui. Deixa eu tirar o ID dela. Essa é a agência 777, tá? Veja que ela tem aí um banco vinculado nela, tá bom? E aqui na nossa lista de agências, nós não temos nada, temos só duas, né? Essa agência não tá lá. Mandei. Not found, deixa eu tirar essa barrinha daqui. Mandei de novo, pronto, deu ok. Objeto inserido com sucesso. Se eu vier aqui, aí está, 777 vinculado ao banco 1. Agora, esse aí foi o ID 18, né? Então, no ID 18, eu vou alterar isso aqui para 999. Vou chamar um put, passando o ID ali na minha URL. Mandei, objeto alterado com sucesso. Tá lá, objeto alterado com sucesso. E, finalmente, vamos excluir esse objeto cujo ID é 18. Mandei, retorno lá o 200, objeto excluído com sucesso. E o objeto foi excluído do banco de dados, tá? Muito bem, então nós podemos voltar aqui no nosso navegador, aqui. E podemos marcar aqui, ó, implemente o banco agência controller, já está ok, tá? Essa otimização aqui do controller nós ainda faremos, né? Provavelmente nós faremos depois que vermos, né? Que analisarmos o pessoa controller. Nós vamos ter certeza, perfeito, agora que eu tenho aqui os três controllers, né? Um simples, um com um objeto vinculado e um com vários objetos vinculados, agora eu sei como otimizar o controller, tá? E tente carregar a pessoa com seus objetos vinculados, é o que nós faremos a seguir.